Boa noite, mentes inquietas. Se você quer aprender mais sobre marketing, comunicação e venda, começa agora a Hora da Ideia. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, que a gente já tomou muito vinho junto, e eu quero te parabenizar, Rafa, por toda essa tua trajetória, te dar uma boas-vindas, e cara, eu quero saber o que tu fez para conseguir 100 milhões de reais em vendas em 2025. Rafa Tramontana. Certo. Chandler, primeiro quero agradecer pelo convite, quero agradecer, é uma honra estar aqui fazendo parte do programa. Mas o número que foi chego no ano de 2025, ele é fruto de muito trabalho, muita dedicação, de muita sede e muita vontade de alcançar o extraordinário, né? E eu tô aí para quebrar recordes em 2026. Mas tem que ser quebrado mesmo, porque eu vou te falar uma coisa, cara, 100 milhões em venda em consórcio, raras vezes eu vi nesse estado. E quando uma das pautas era sobre venda, né? O marketing é muito ligado com venda. Quando a gente começou a pensar sobre pautas voltadas para o comercial, que a galera que está nos assistindo quer aprender mais, quer tracionar mais, quer ganhar mais caixa, quer vender mais, eu falei, cara, tem um nome que para mim é referência e precisa nos ensinar, né, como chegar a esses números, né, Rafa? E aí eu já vou começar te perguntando, que a gente está cheio de dúvidas, recebemos várias dúvidas também. Cara, venda é disciplina ou é talento? Cara, eu acho que é uma junção dos dois. A gente sabe que a venda é necessário seguir um script, é necessário ter uma cultura de venda dentro de um setor comercial, mas o talento ele faz parte, né? A gente sabe que quando tem um talento jogando a favor, isso a gente não negocia. Chegando no momento de fechamento, a gente tem que driblar o cliente e matar, né? Fazer o gol. E como que se define o vendedor talentoso, cara? Cara, o vendedor talentoso é o vendedor... particularmente, eu me sinto um vendedor que eu tenho um feeling muito bom. Eu sei que a empresa ela me leva até um certo ponto, no tanto que quem entra na empresa hoje tem treinamento, tem sim pré-estabelecido o que tem que falar, mas dentro de uma ligação, dentro de um fechamento, dentro de uma identificação de interesse junto ao cliente, eu tenho certeza que o feeling ele fala muito alto, né? Então a gente tem que ter uma percepção, e a relação humana de um cliente com o vendedor é quem fecha, né, com chave de ouro um negócio. Eu tenho certeza que, quando eu entrei na empresa, eu comentava assim, cara, eu não sei muito de venda, mas eu sei muito sobre ser humano, sei muito sobre pessoas, sei muito sobre relacionamento. E aí isso... Aí já era. Aí já era. No marketing a mesma coisa, assim, certa vez foi uma pessoa entrar dentro do escritório e tal, começar a trabalhar conosco, falou, Xandler, eu quero aprender o que eu faço, eu quero saber mais sobre marketing e tal, como que eu vou aprender? Falei, cara, então comece estudando o ser humano, comece estudando a psique, comece estudando como que o cérebro funciona, comece estudando sobre comportamento, e aí depois, com o tempo, as coisas vão acontecendo, e o resto é ferramenta, né, Rafa? O resto é ferramenta. Mas tem que entender sobre ser humano, que aí já tá grande etapa dentro do processo, né, Rafa? Tu vende melhor quando tu tá pressionado ou quando tu tá mais confortável? Cara, eu vendo melhor quando eu tô pressionado, eu diria. A gente começa a prestar um pouco mais atenção nos detalhes, né? Quando a gente está um pouco mais tranquilo do número, da meta do mês, a gente acaba sabendo que a gente pula algumas etapas. E quando a gente está pressionado, a gente leva tudo na risca, tudo conforme deve ser. E isso incentiva bastante para que eu chegue no número e faça um fechamento completo, né? Leve o cliente em todas as etapas. Nós, na empresa, a gente tem bem estabelecido as etapas, né? Então, a gente tem um funil de vendas. Dentro do funil de vendas, a gente tem e está dentro da nossa capacidade de levar o cliente do início ao fim, né? É um funil mesmo. A gente inicia ele com uma identificação de interesse, termina no fechamento. O cliente não pode pular etapas, porque cada etapa pulada, quem paga é o fechamento. Então a gente sabe que a gente tem que arredondar ele. Olha, já temos um inside. A venda é processual completamente, então, Rafa. Processual. Então, se a gente der um processo para alguém que não tem o talento, ele vai conseguir vender? Ele vai conseguir vender. Cara, eu costumo dizer para quem é da minha equipe, eu tenho uma equipe, né, no setor comercial, que o processo ele te leva até aqui. E tu querer e buscar, e aquela fome, aquela sede vai te levar a algo a mais, mas o processo ele vende, com certeza.
Rafa, uma das coisas que me chamou a atenção e por isso que eu fiz questão de tu vir aqui pra galera te conhecer, pelo menos da nossa base de conhecer, assim, cara, foi essa teu crescimento exponencial, assim, cara, tu cresceu muito e muito rápido, assim, né, Rafa? A gente sai há 2, 3, sei lá, 5 anos atrás, o Rafael era aquele meu amigo e tal, e, cara, hoje tu é referência, vendendo centenas de milhares de milhões de reais em um ano, cara. Qual foi pra ti o principal motivo disso acontecer, Rafa? Chandler, eu acho que, cara, a venda em si, eu nunca tinha trabalhado com vendas, né? Acho que é legal o nosso telespectador saber disso. Eu venho de um viés que não é a venda, é o futebol. Tu bem me conhece, me conheceu. Nesse cenário, quando eu paro de jogar futebol, eu fico um pouco desencontrado na vida e eu me reencontro na venda. Número 1 do ponto que eu me reencontrei na venda é a competitividade de um setor comercial. A gente quer ganhar, a gente quer vencer, tem aquele espírito de equipe, de atingimento de meta, mas também tem aquela ideia de tu querer ser o melhor, né? De tu querer estar dentro de um top 3, top 2, top 1. Né? Competitivo. Então eu me achei nessa vertente de competitividade. E dentro disso, o que eu consegui encontrar dentro de uma empresa, de um setor comercial? O céu é o limite. Eu consegui entender, cara, aqui única e exclusivamente depende da minha evolução. Evolução como ser humano, evolução como técnica também de venda, para eu chegar num recebível interessante para mim, interessante para minha família. Então eu consegui ter isso e o principal gatilho que me fez mudar realmente de vida foi ter um entendimento que a venda, ela depende única e exclusivamente de mim. E isso fez mudar, não depende do macro, não depende do cliente, ninguém, depende né? de mim. Eu falo muito isso também, né, Rafa? O vendedor, a gente tem a cultura no Brasil, hoje eu comecei em 2013, né, então hoje mudou um pouco, contudo, o vendedor no Brasil, ele é um pouco desvalorizado, né, cara? E é tão fantástico a venda, porque, cara, o vendedor, ele fica, se ele quiser, ele fica milionário, se ele quiser, ele fica pobre, se ele quiser, ele depende exclusivamente dele. De si. Exatamente, então isso, cara, é um dos poucos meios de trabalho que tu tem um crescimento exponencial ao teu processo da maneira que tu quiser, né, Rafa? Eu acho isso muito, muito interessante, assim, pra ti, cara. Tu vende produto, tu vende serviço ou tu resolve o problema? Eu vendo serviço / resolvo o problema, porque como a venda do consórcio, ela é uma venda que a gente sabe que é para o cliente que quer comprar um carro, quer comprar um imóvel, né? A gente fala de um consórcio também numa vertente educacional de investimento, onde o cliente pode alavancar os seus capitais, ter ganho de remuneração, mas o consórcio, na origem, ele é uma venda de aquisição. É um produto de bens de aquisição. Então, um camarada que chega até a mim e quer comprar um imóvel, eu tenho que resolver o problema dele. E aqui está, claro, um profissional que tem essa aptidão para resolver o problema do seu cliente. Hoje a gente trabalha com 12 instituições, então isso facilita bastante o nosso processo para indicar o melhor dos mundos para o cliente. Mas, com certeza, a venda ela parte muito da parte humana frente ao cliente, do relacionamento para ter um fechamento bacana. Ô Rafa, quanto que da tua venda, cara, quanto que é técnica e quanto que é mentalidade? Cara, eu acho que 50-50, eu diria. Porque tem técnica no meio do caminho, mas tem a parte do ser humano, Rafael, que fala um pouco mais, né? Eu acredito, na verdade, que não é 50-50. Eu tenho 70% de relacionamento com o meu cliente e 30% de técnica em jogo. Eu tenho certeza que o relacionamento que eu tenho, ele traz uma confiança. Eu me vendo muito mais do que eu vendo o meu produto. Sim. Então acaba que o cliente ele se sente confiante e confortável de iniciar o projeto. Ah, legal. E tu, trazendo esse insight, então você está me dizendo que para te conseguir esses números que tu tem conseguido constantemente, né, tu precisa investir em ti também? Em mim também, concordo. 100% e o que é investimento em ti? Cara, investimento eu digo em tudo, né? Rede social, a gente sabe que tem que ter uma rede social bastante ativa para que os clientes possam sim confiar o trabalho, né? A gente não fala hoje de um consórcio de 100, 200 mil. Eu fecho hoje ticket médio na empresa quase 1 milhão, para que tu possa entender. Então é um cliente que paga uma parcela de 10, 15, 20 mil reais por mês. Então tem que ter um ciclo completo. A gente tem que ter uma boa rede social, a gente tem que ter um bom vocabulário, a gente tem que investir na própria vestimenta. A gente sabe que tudo isso vende no mercado. E a gente tem essa certeza que o investimento em si próprio, o resultado é fácil, né? Ele vai chegar, ele é somente uma questão de tempo. Ô Rafa, tu acredita mais em script ou tu acredita mais em improviso, cara? Cara, eu acredito que o script, sendo só script, ele não vende. Ele tem que ter um molho do vendedor. O vendedor tem que colocar algo a mais dele. Gostei disso. Tem que ter um molho, tem que ter um molho. Tem que ter um molho. Não, cara, porque acontece? Eu tenho um vocabulário.
tu tem outro vocabulário. Se eu começar a insistir num script padrão para todo mundo, concorda que não vai ter nenhum diferencial. A empresa ela vai ser um robô, né? Vai ser uma inteligência artificial rodando. Então, o que a gente tem que ter? Um script padrão, mas dentro do script padrão a gente tem que colocar a nossa personalidade. O a personalidade script padrão ele serve para norteador. Norteador, isso. Mas ele sozinho ele não vai conseguir se vender. Porque tem cliente que vai quebrar o protocolo, vai fazer uma pergunta fora do script, a gente tem que estar capacitado, preparado também, claro, com malemolência, né? Claro, para conseguir responder. Claro. E a venda para mim, ela é troca de energia, né? Então, a venda, o vendedor tem que acordar de manhã e falar, cara, hoje eu vou ser o melhor. Hoje eu vou ser o melhor. E se o vendedor não for maluco, acordar assim, chegar para trabalhar triste, chateado, os problemas da minha vida estão me deixando chateado. Cara, não vai adiantar. Não vai adiantar. Vendedor tem que ter tesão, tem que ter sangue para trabalhar com venda, senão não vai adiantar. Vendedor desmotivado não vende nada. Rafa, para ti o maior ativo é o argumento ou é energia, cara? Cara, é energia. É energia. Eu falo, esses dias eu até postei um vídeo no meu Instagram que eu falei assim, cara, tem muita gente que trabalha com vendas que acha que tá errando no seu próprio pitch, tá errando no seu próprio script, tá errando no fechamento. Mas talvez essa pessoa, eu ouso dizer que ela tá errando no primeiro bom dia que ela dá pro cliente. Sabe por quê? Porque o bom dia é um bom dia fraco, é um bom dia sem ânimo. O cliente que tá te ligando, o cliente na ponta que quer resolver um problema, igual nós falamos, ele quer alguém que vá resolver o problema. E como é que tu vai resolver o problema falando, oi, bom dia? Sem energia. Como que eu posso te ajudar? Não, cara. Opa, bom dia, como que eu posso fazer parte do teu projeto? Como que eu posso estar contigo junto nessa? Então, acho que isso que traz, né, uma primeira impressão. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é o bom dia, como eu posso te ajudar, como que eu posso fazer parte do teu projeto, deixar isso bem claro e com bastante ânimo. Igual tu falou, cara, acordar de manhã, independente do que aconteceu no dia de ontem, vai para um novo dia e vai com convicção que as coisas vão dar certo, né? Ô, Rafa, na teoria, a gente que tem resultados e tal, enfim, na teoria é lindo, né, cara? A gente se motiva, eu também, cara, diariamente eu me motivo em vários momentos durante o dia, assim. Eu sou completamente louco, né, cara? Pra mim, só louco faz coisa extraordinária. Só louco faz coisa extraordinária. E eu te pergunto, como tu se automotiva, cara? Cara, eu me automotivo hoje é a família, né? Eu tenho hoje uma família que é o que faz eu correr atrás dos meus sonhos e o meu sonho é o que me impulsiona a buscar um extraordinário, né? Hoje eu estou numa empresa que a empresa ela tem um crescimento exponencial, a empresa está num crescimento bacana, mas eu não vejo só a empresa crescendo, eu tenho que me ver crescendo junto com a empresa. Claro. E é isso que me motiva bastante. Cara, eu estou numa empresa boa, a empresa me dá resultado, eu dou resultado para a empresa, mas o que me motiva lá atrás é dentro de casa, filhos, esposa, isso faz a gente acordar todos os dias e ir atrás, né, do nosso sonho. Acredito que a maioria do pessoal tem essa motivação, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Cara, qual o papel da confiança na decisão da compra? Onde é que entra a confiança, o cara confiar em ti para comprar o teu produto, o teu serviço para ti? Quando que entra a confiança do consumidor. Exato. O consumidor, eu acho que tem essa questão, Chandler, do ciclo completo. Por exemplo, tá? Não adianta tu ser um bom vendedor e o teu produto, por exemplo, não se encaixar no perfil do cliente. Então, o que eu tenho assim como entendedor de consórcio, hoje de ferramenta financeira? Não é todo cliente que vai comprar a tua ferramenta. Não é, eu sempre costumo dizer, cara, o vendedor bom ele vende para todo mundo. Não, o vendedor bom não vende para todo mundo, porque talvez alguém não esteja pronto para comprar o teu produto. Então, o primeiro ponto para ter confiança num fechamento é o cliente estar querendo o teu produto. Eu consigo considerar isso. E quando eu vejo que o cliente tem essa capacidade para comprar o meu produto, aí entra a confiança que eu quero transparecer para ele. Então, eu diria que o início da venda não é o cliente confiar no produto, é eu confiar no cliente. E a partir daí as coisas começam a mudar. O cliente tem que ter um perfil para ser meu cliente. Não eu ser um perfil vendedor de ser o vendedor dele, entendeu? Tá, mas vindo desse viés aí, pode-se dizer que nem todo cliente ele vai estar pronto para comprar teu produto. Então, tu só vende para quem já está predisposto a comprar de ti? Não, predispostos também não. Tem clientes que a gente tem... Eu costumo dizer que um funil de vendas hoje, ele trabalha com algumas etapas. E hoje, além de trabalhar com algumas etapas, trabalha com algumas temperaturas de cliente. Hoje tem um cliente que chega no nível 1 de consciência do produto, querendo saber, cara, como é que é o consórcio?
Cara, como é que funciona? Como é que é o mecanismo de uma administradora para começar a entregar contemplação? Esse cliente é um cliente nível 1, esse cliente não está à ponta de bala para comprar o meu produto. O que eu tenho que fazer? Explicar ao cliente. Explicar para ele, cara, como é que funciona na prática o consórcio. Então eu levo ele do nível de consciência número 1 para um nível de consciência número 2. A segunda conversa ela já não vai ser mais sobre um entendimento de como funciona. Cara, tu já sabe. Então agora a gente tem que entender como que esse produto vai se encaixar no que tu precisa. Hoje tu está buscando um terreno, é um carro, é um imóvel pronto, é um imóvel usado, é uma construção. Então a gente começa a elevar o nível de consciência dele para que ele chegue lá no nível de consciência número 5 e feche o negócio junto contigo. Então dá para conduzir. O que eu quero dizer é mais ou menos assim, cara, eu quero comprar um tênis. Cara, não tem como eu vender para um consórcio para quem quer comprar um tênis. Então é cada um dentro do seu nível, né? Claro, claro. Exato. Se tu tivesse que começar hoje do zero, Rafa, o que tu faria? Cara, começar do zero, hoje eu tenho uma certeza, assim, faria, tu diz de que eu venderia? É. Cara, eu já não me vejo fora do consórcio, né? Não tem como, é quem elevou, né, minha capacidade intelectual como pessoa e também elevou hoje eu a realizar sonhos, né? Eu consigo hoje ter uma boa remuneração num produto que eu acredito. E aí eu sempre costumo trazer, né, para quem vende consórcio ou para quem vende qualquer tipo de produto, esse papo aqui com quem quer saber como é que vende um pouquinho mais. O primeiro pouquinho passo... não, ficar muito, né? Muito mais. 100 milhões é muito. 100 milhões é muito mais. Mas para quem quer vender um pouquinho mais, o primeiro passo é tu confiar no que tu tá vendendo. Cara, eu vendia consórcio quando eu comecei no meu primeiro, segundo, terceiro mês. Vendia, mas sabe quando tem uma limitação assim? Cara, eu confio nesse produto, mas eu não confio tanto. Sim. Até que eu comecei a consumir consórcio. Então, quando eu comecei a consumir, eu comecei a vender com muito mais maestria. Por quê? Porque eu comecei a acreditar que a ferramenta era bom para mim. Claro. Então, o consultor que vende, o vendedor que vende qualquer tipo de produto ou serviço, o que ele tem que fazer? Ele tem que se dar a oportunidade de consumir do produto próprio para começar a comercializar com mais convicção. Perfeito, Rafa. Porque, Chandler, como é que eu vou vender consórcio para ti se ele é ruim para mim? Não, esquece. Cara, e lá no escritório, eu sou muito chato em pegar projetos, porque a gente só entra em projetos que a gente acredita. Que tu acha que a ferramenta faz sentido. A gente vai pegar esse projeto e falar, cara, esse cliente a gente vai virar nosso cliente porque a gente acredita nele. E não tem como a gente pensar em vender uma água, a gente pensar em posicionar uma água melhor no mercado, se eu não experimentei a água. Exatamente. Não tem como. Então, o primeiro passo é, de fato, a gente acreditar. A partir disso, construir um bom trabalho, né, Rafa? Sem acreditar é impossível, né, cara? Impossível mesmo, assim. Rafa, o que são os teus próximos passos? Como que tu pretende chegar a mais números? Porque, claro, tu chegou a resultados fantásticos e tu quer mais. Pelo que eu te conheço, tu tem uma sede eterna, a gente é muito parecido. Cara, quais os próximos passos? Cara, o próximo passo, hoje eu tenho um trabalho comigo que é desenvolver pessoas também, né, Chandler? Eu sei que a minha capacidade hoje técnica também de entendimento de vendas, não só do consórcio, mas a venda como um todo, ela é grande e eu quero abrir isso, né, transcender para novas pessoas. Hoje, igual eu te trouxe, meu principal desafio na empresa no qual eu represento é o quê? É ensinar novas pessoas. Hoje eu tenho um cargo de supervisão, então o que acontece? Eu ganhei um destaque na empresa de performance de vendas, consegui escalonar para um cargo de supervisão, e esse cargo de supervisão, qual é hoje o meu desafio? É ensinar as pessoas a performarem igual a mim. E cara, aqui tá um baita desafio. Como é que tu ensina alguém a performar igual a ti? E é isso que eu tento lapidar às vezes, é isso que eu quis te dizer. Cara, a técnica tu aprende. Cara, o script tu pode aprender, mas aquela sede, aquela vontade, aquela ideia de ser o melhor no que tu faz, isso poucas pessoas têm. Essa porção eu não posso colocar dentro de ti. Exato. Eu consigo te ensinar, mas colocar a minha vontade dentro de ti, cara, isso é difícil. Eu acho que isso é o principal desafio meu hoje. Cara, eu vou transcender para as pessoas técnicas, eu vou transcender entendimento, mas como que eu vou colocar parte do Rafael dentro de ti? Como que eu vou trazer isso numa pauta, né? Ou como que tu vai ensinar alguém a ter sede de vencer, cara? Como que tu vai ensinar alguém a falar, cara, tu tem que ser o melhor? Isso tem que partir da pessoa também, né, Rafa? É a parte difícil. Mas isso é ensinável, será ou não? Agora mudou. Cara, não sei, hein? Não sei, cara. Pra mim é muito claro, assim, evidente. De personalidade, né? E eu venho de uma família já de marqueteiro. Minha mãe foi responsável de marketing laboratório aqui em Genic. Então, desde os meus 5 anos de idade, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu já janto em uma mesa que se fala de marketing, de comunicação e venda. Então, pra mim, eu não vejo o mundo de outra ótica, né, Rafa? Mas, cara, ensinar alguém a falar, cara, tu tem que ser o melhor. Tu tem que vencer, tu tem que estar nesse ponto para daqui um ano tu tá nesse, para depois 5 anos tu tá nesse, 10 tá nesse. Isso é ensinável, será, né, cara? É difícil. É difícil isso, né? É difícil ensinar isso. Pô, isso é difícil, Rafa. Isso é a parte difícil, de fato. Agora tu me largou pensativo, hein, cara? Cara, o que diferencia um vendedor que bate a meta todo mês? Cara, eu acho que
que diferencia é tu não negociar o teu resultado, né? Eu vejo hoje, eu trabalho numa empresa que são mais de 15 vendedores, quase 20, uma equipe comercial, e eu vejo parte da empresa não negociar o seu resultado. E isso eu acho fantástico, cara. O vendedor que inicia no dia 1 do mês, cara, esse mês eu vou entregar tudo, eu vou entregar a meta. Eu acho que isso é muito mais posicionamento. E tem pessoas que, teoricamente, elas tendem a negociar com o seu número. Cara, eu vou entregar, mas se eu entregar 70%, meu recebível já vai ser bom para mim, tá dentro da minha realidade. Então as pessoas, elas tendem a negociar um pouquinho, retroceder, né, uma questão de meta. E a minha meta hoje, eu tenho uma meta muito alta dentro da empresa, até pelo número que eu entrego. Cara, isso aqui é inegociável. Inegociável. Uma, porque eu tenho uma meta pela gratidão da empresa, eu quero entregar o número proposto pelo líder, que está acima de todos, mas eu também quero entregar para suprir um pouco do ego, né, da autoestima. E também, é claro, falando em remuneração, né? A meta boa, ela é boa para a empresa? É, cá entre nós é ótima, mas é boa pra caramba para quem está vendendo também. Então eu não sei como é que tu é com os teus resultados. Cara, eu ficaria triste do meu líder me chamar e falar assim, cara, esse mês a tua meta é 15 milhões. Cara, agora no próximo vamos reduzir para 9. O que está acontecendo se ele está reduzindo? Ele não está acreditando tanto em ti. Então tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? E o negócio é não negociar o número, não dá para negociar. Tem que ser negociável. Inegociável. E eu costumo falar que tem que ser obcecado. Tem que ser. Tem que ser, para te trabalhar com venda, para te trabalhar com qualquer ponta de performance, seja marketing, seja competição esportiva, cara, tu tem que ser obcecado. Cara, isso tá um dos pilares na empresa que eu represento, né? Hoje a gente tem 2 pilares que nós não abrimos mão. A gente tem um manual de gente. Quando a pessoa vai entrar na empresa, tem alguns pilares que são bem explícitos, assim, claro, para quem quer entrar dentro do setor comercial. Um é o bom ânimo, o bom humor, porque um setor comercial ele não pode ser pífio, ele tem que ser um setor que ele transmita. Então, sanguíneo, às vezes, né? Cara, eu tô num dia ruim, mas eu vejo 3, 4, 5 colegas ligando, eu vou ser o 6º a ligar. Isso é padrão de mercado. Mas o segundo ponto que nós não negociamos é ser obcecado pelo resultado. Cara, obstinação máxima, assim, cara, tem que buscar, tem que chegar, tem que bater, porque é só isso que vai levar a empresa e cada um lá dentro ao próximo nível, né? Cara, que massa, que massa. A gente tem 2 valores principais no escritório, que é o comprometimento e proximidade, assim. O comprometimento com o cliente, cara, chegou certa vez, meu filho Otto quebrou o braço num pula-pula final de semana, levei ele no parque e tal, e ele com o braço quebrado, eu levei ele dentro do hospital, eu no hospital, ele com o médico, ele entrou para fazer a parte de gesso, eu fiz uma reunião com o cliente dentro do hospital. Cara, porque o comprometimento, ele tem que ser... A gente é muito comprometido. E muito próximo da operação também. Isso eu não abro mão, assim. Tu acha que o que mais destrói uma venda é a ansiedade ou é a falta de preparo? Cara, eu acho que é a falta de preparo, eu diria. Porque, cara, a ansiedade tu consegue contornar nela, né? Tu consegue daqui a pouco dar um passo além do que estava programado pela ansiedade de entregar um número, daqui a pouco pela ansiedade de um fechamento, mas a incapacidade técnica, ela traz frustração para o cliente também, porque tu não deixa ele seguro. Então essa incapacidade de não conseguir conduzir o cliente em todas as etapas paga mais o preço do que uma questão mais de ansiedade mesmo, porque a ansiedade tu consegue contornar. Cara, deu um passo a mais, daqui a pouco tu consegue retroceder, puxar um pouquinho, cara, vou tirar o pé do acelerador. Isso tem como fazer, isso é tranquilo. Mas quando a parte técnica acaba falhando, cara, às vezes o cliente, esse cara que eu tô falando, ele tá despreparado para me atender. Ele não é o nível que eu julgo interessante para assumir o meu projeto. E aqui é impagável, né? Se tem um erro desse, não tem como tu retroceder. Exatamente. Aí tu mudou o nível de consciência do cliente em percepção a ti, é impagável isso mesmo. É impressionante isso, né? Tu perde mais venda... Tu nem deve perder venda, né? Cara, minha conversão na empresa é de 83%. Então você tá me falando que a cada 10 que a gente fala contigo, tu fecha 8, cara? Fecha 8. É loucura. Cara, vocês têm que escutar esse cara, porque não é possível. A gente acha uma taxa de conversão boa no mercado de 40%, já é uma taxa legal. Essa é a taxa da empresa. Cara, a minha é de 83%. Impressionante, cara. A empresa tem uma taxa média de reversão de venda a cada 10 fecha 4 e tu tem uma taxa de 8. 8. Que loucura, cada 10 clientes que eu recebo, 8 fecham. Que loucura, hein, cara? É muita coisa. Tem que se motivar muito todo dia. Tem que se motivar. Cara, o meu principal problema, teoricamente, hoje, é a questão de falar com o cliente, o primeiro contato. Como nossa empresa ela tem o tráfego, questão de marketing, quem chega o cliente como lead, cai um lead na base e é um número, né? E aquele número é para reforçar o contato que ele cadastrou. Então a minha principal hoje dificuldade é falar. Se eu falasse com muito mais clientes que eu falo, o fechamento seria muito maior em termos de valores, de números, né? Então eu tenho essa dificuldade porque, cara, muita gente com bloqueador
de chamada, isso acaba complicando, Rafa, né? dentro do processo comercial, dentro do teu processo comercial, a primeira abordagem, ela vem de WhatsApp, ela vem de ligação? Cara, ela é híbrida. A primeira é sempre ligação, né? Daí se o cliente ele acaba não conseguindo atender, a gente vai para um WhatsApp e o WhatsApp ele migra para ligação. A gente não abre mão do contato via ligação e a primeira é a identificação de interesse para entender o que o cliente busca. O segundo contato é via chamada de vídeo para ele conhecer a empresa, conhecer a mim mesmo, entender um pouco da estrutura e aí é já uma segunda fase de apresentação fechamento já. Claro, mas esse cara, ele falou, levantou a mão e falou, opa, tenho interesse em comprar o produto. E aí vocês mandam mensagem para ele, falam, oi, tudo bem, vou te ligar aí, posso te atender. Oi, sou o Rafael, da Tramontana Consórcios, tem 4 minutinhos para que eu possa te entender um pouco mais do teu projeto, aquisição de imóvel, construção de patrimônio, alavancagem financeira, que está buscando com o consórcio. Cara, negociei aqui no site de vocês, fiz um cadastro, eu quero comprar um apartamento. Cara, beleza, tem 4, 5 minutinhos pra gente conversar, aí eu vou ligar, vou explicar um pouquinho mais do conceito. E se esse cara falar, Rafa, me manda texto, cara, eu tô correndo, tô trabalhando pra caramba. Cara, a gente segue até, no máximo, um envio de proposta pelo WhatsApp. A apresentação, ela não pode ser pelo WhatsApp, ela tem que ser... Hoje, via chamada de vídeo, a gente entendeu que a conversão ela mudou bastante. Antes era só ligação telefônica, que já era bom, mas a chamada de vídeo ela dá um impacto mais claro para o cliente e um processo também muito mais bonito, porque tem alguns layouts, né, que mostram ali um pouquinho mais... Fica muito mais claro, né? Mais claro, e é um visual, né, o cliente ele consegue entender mais a operação. Então, a gente tem bem claro que a gente tem a primeira ligação, ou pelo WhatsApp, até um envio de proposta, orçamento, né, um encaminhamento disso para ele, e depois chamada de vídeo para concluir. É muito louco, né, cara? A taxa de conversão de venda de texto, a taxa de conversão de venda de áudio, a taxa de conversão de texto de chamada, a taxa de conversão de texto de vídeo e a taxa de conversão de venda presencial. É impressionante isso, né? É diferente. E quem tá dentro do processo, a gente estrutura alguns departamentos comerciais aí pelo Brasil e eu sempre falo, cara, o vendedor, ele tem, quanto mais próximo ele for do cliente, mais vai ser a taxa de conversão. Então eu sei que o cliente, às vezes, ele não quer atender ligação, o cliente, às vezes, não quer vir até o espaço, cara, mas tem que insistir. Porque isso vai mudar a tua taxa de conversão. Cara, o que muda bastante a taxa de conversão, Chandler, isso é importante o vendedor entender. Tem uma nomenclatura que chama que é o rapport. Tu tem que criar rapport com o cliente. Cara, mas o rapport, muito rapport, ele se torna forçado. Ele se torna um pouquinho antiético até com o cliente. Rafa, vou te interromper um pouquinho, que às vezes o pessoal de casa não sabe. O que é rapport? Rapport é criar uma conexão com o cliente através de algo em comum que tu tenha com ele. Chandler, mora aqui em Porto Alegre. Pô, cara, eu também moro em Porto Alegre. Aonde tu mora em Porto Alegre? Cara, eu moro aqui na Protásio Alves. Ah, eu moro aqui próximo ao Barra Shopping Sul. Cara, eu vou no Barra todo final de semana com meus filhos. Tem um brinquedo lá bacana que meu filho anda. Aí tu começa a criar um impacto. Se aproximou. Isso, esse é o primeiro rapport. Mas é um rapport raso. Cara, tu quer ver tu fechar a venda. Com mais facilidade é tu criar um rapport em 3 etapas que a gente fala que não se discute. Clube de futebol, política ou religião. O cara é evangélico, tu falar que tu é evangélico, tu ser mesmo evangélico, deu. Confiou. O cara é gremista, tu ser gremista e falar do Luiz Castro, do Colorado falar do Pesolano, fechou, é golaço. Dá mais compatibilidade, o cliente se sente mais de casa, parece com isso. Claro, e confiança, e grande parte da confiança, da venda, tá na confiança. Tá na confiança. As pessoas confiam em pessoas, por isso que a taxa de reversão de uma IA não é que nem de ser humano, né, cara? De um ser humano. Onde que entra a IA pra ti, cara, nos próximos meses aí? Cara, a IA, a gente utiliza ela muito pra montagem de texto, né? É importante a gente montar um texto, daqui a pouco persuasivo, muda uma coisinha aqui, vai lapidar outra coisinha lá, mas é mais pra uma questão mesmo de disparo. Envio em massa a gente utiliza, né, bastante. Cara, tem muitos clientes na base que são clientes perdeus, que a gente chama, que o cliente entrou, por motivo ou outro não fechou, ou não tem contato, que a gente faz. Um dia que tá tempo meio nubloso, cara, vamos fazer um desvio, disparo em massa. Aí tu dispara em massa ali com a IA, né, normalmente, né? Tu faz um disparo de vários. Entendi. Rafa, obrigado. Eu tenho certeza que quem tá nos assistindo, cara, aprendeu muito, porque realmente tu tem muito resultado. Obrigado por acreditar no nosso projeto, obrigado por vir nos visitar. E continue curioso, porque a ideia boa aparece para quem precisa. E lembre-se, toda grande mudança começa com uma boa ideia.